Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa é transmitido ao vivo na Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todas as cidades de Sergipe e além. Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Foco. No episódio de hoje, temos a honra de celebrar o compromisso com a saúde e o bem-estar, ao receber nossa convidada especial, uma profissional dedicada que transforma vidas por meio de sua atuação única e impactante. Sua trajetória é marcada pela entrega, empatia e pela busca incessante por informar, cuidar e promover qualidade de vida para todos. Somos seres completos, o equilíbrio na vida. Cada ser humano é um ser completo, formado por dimensões interligadas que compõem sua existência. Sua saúde integral significa alcançar harmonia entre os aspectos físicos, emocionais, mentais, financeiros, relacionais e espirituais. Estes são pilares fundamentais para uma vida equilibrada e significativa, pois se influenciam mutuamente. A saúde emocional nos ajuda a lidar com desafios, enquanto o equilíbrio financeiro proporciona segurança e liberdade para alcançar nossos objetivos. Relacionamentos saudáveis fortalecem nossas redes de apoio. E o equilíbrio espiritual nos conecta a algo maior, seja através da fé, do propósito ou dos valores que guiam nossas ações. Olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que o bem-estar depende de um olhar integrador. Essa perspectiva valoriza a importância da experiência individual de cada pessoa, com Deus ou com aquilo que traz sentido à sua vida. Essa conexão pessoal é única, oferecendo força, direção e esperança. Cuidar de todos esses aspectos não é um caminho separado, mas parte de uma jornada única. Quando cada pilar está equilibrado, somos capazes de vivenciar uma vida plena, resiliente e harmoniosa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Ao longo do programa Saúde em Foco, prepare-se para uma experiência enriquecedora e inspiradora com a psicanalista e professora Helenita da Silva Souza Mendonça, com uma trajetória marcada pela integração de educação, ciência e humanidade. Ela se destaca no campo do desenvolvimento humano e empresarial, empenhando-se em fomentar bem-estar e impactar trajetórias de vida com competência e sensibilidade. Nessa entrevista especial, exploraremos o tema Equilíbrio em tempos de crise, saúde mental, carreira e família, enfrentando os desafios invisíveis do cotidiano. Ao longo da conversa, nossa convidada compartilhará insights valiosos e estratégias práticas que podem ajudar você a enfrentar o desafio da vida moderna com mais clareza e resiliência. E para encerrar, a psicanalista e professora Helenita trará uma mensagem de encorajamento, repleta de reflexões e aprendizados que promete impactar positivamente sua jornada. Não perca esta oportunidade única de aprender e refletir e transformar sua visão sobre o bem-estar. Fique conosco.
Apresentação da psicanalista e professora Elenita da Silva Souza Mendonça. Hoje temos a honra de receber em nosso programa Saúde em Foco a psicanalista e professora Elenita da Silva Souza Mendonça, uma referência no desenvolvimento humano e empresarial, dedicando-se a promover qualidade de vida e transformar histórias com excelência e empatia. A psicanalista e professora Elenita da Silva Souza Mendonça é uma profissional multidisciplinar e inspiradora, cuja trajetória reflete excelência e dedicação ao desenvolvimento humano, educacional e empresarial. Graduada em Ciências Contábeis, possui especializações em auditoria e consultoria e docência no ensino superior. Durante 31 anos, atuou como contadora e professora universitária, compartilhando conhecimento nos cursos de Ciências Contábeis e Recursos Humanos da Universidade Tiradentes. Como mestre em psicanálise positiva e especialista em psicologia positiva, a psicanalista e professora Elenita alia ciência à sensibilidade para transformar vidas. Sua formação complementar inclui Professional Coaching e também Business Executive Coaching, análise de perfil comportamental, Master Coach e diversas terapias integrativas, como Reiki, barras de Access, mesa radiônica quântica, Access Facility e numerologia quântica e constelação sistemática familiar empresarial. Desde 2011, dedica-se ao desenvolvimento humano com mentoria empresarial, sistemática e terapêutica, contribuindo de forma impactante para o crescimento pessoal e profissional de líderes e equipes entre 2018 e 2023. Presidiu a Academia Sergipana de Ciências Contábeis, promovendo avanços significativos na área. Atualmente atua como consultora de gestão empresarial, colaborando com diversas empresas em Sergipe, além de lecionar em curso de pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Reconhecida como trainer de líderes, palestrante e colunista, a psicanalista e professora Elenita também é escritora e autora do livro Contabilidade Geral, em 2014, e coautora de obras como Coaching. Grandes mestres ensinam como estabelecer ou alcançar resultados extraordinários na sua vida pessoal e profissional, e mulheres que inspiram empreendedorismo. Além disso, criou os cursos de mentoria em empreendedorismo na prática e liderança sistemática, com a missão clara de conectar pessoas à sua essência e inspirá-las a viver de forma consciente. A psicanalista e professora Elenita deixa um legado de impacto positivo por onde passa. Sua atuação em empresas nacionais e multinacionais nas áreas de educação, gestão de pessoas, contabilidade e controladoria é marcada por transformar potenciais em resultados concretos, inspirando indivíduos a alcançar suas melhores versões. Sheila? É um privilégio tê-la aqui conosco no programa Saúde em Foco, compartilhando sua vasta experiência e valiosas perspectivas sobre os desafios e as oportunidades que permeiam suas áreas de atuação. Seja muito bem-vinda, nossa amiga, professora, psicanalista. Muito obrigada, boa tarde a vocês. Eu quero agradecer imensamente esse convite. É uma grande satisfação e privilégio estar aqui no Saúde em Foco com vocês. Ela hoje tem muito a contribuir com você, ouvinte, telespectador do programa Saúde em Foco. Você pode enviar sua pergunta, sua sugestão, tirar sua dúvida. E vamos que vamos, né, Queiroz? Isso. Hoje o programa está recheado. Antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo, envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no número 799-9607-2550, informando seu nome, cidade e pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou encaminhadas para resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para Sergipe pelo canal do YouTube @José Carlos Queiroz e em parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9, toda segunda-feira das 13h10 às 15h. Levamos conteúdo transformador e de qualidade disponível para 75 cidades do estado. Caso você não possa acompanhar ao vivo,
O programa estará disponível para reexibição nos canais do YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e no Instagram, @Sheila Queiroz, psicanálise jcarlos.queiroz. Acompanhe as novidades. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. Agora iniciamos com as considerações iniciais da nossa convidada, a psicanalista e professora Elenita da Silva Souza Mendonça. Fica à vontade para dar suas considerações iniciais. Eu quero agradecer mais uma vez, né, esse momento especial. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui, compartilhar conhecimentos, porque o conhecimento a gente tem que buscá-lo e distribuir. Se a gente deixa o conhecimento guardado na gaveta, né, ele não vai servir para nada. Então, vamos trabalhar para que a gente possa aqui ajudar os nossos ouvintes e todos os telespectadores para que a gente possa, né, contribuir humanamente com esse vasto conhecimento que nós temos. Perfeito. É uma grande honra recebê-la hoje. Elenita é uma profissional extraordinária, cuja trajetória tem causado um impacto positivo, profundo no desenvolvimento humano e na promoção do bem-estar, com a jornada marcada pela dedicação, liderança e compromisso com o crescimento pessoal e profissional. Elenita se destaca em sua área de atuação. Ela será um encontro enriquecedor, onde teremos a oportunidade de conhecer sua trajetória inspiradora, aprender com suas experiências valiosas e absorver conhecimentos que certamente transformarão nossa visão sobre o desenvolvimento e as possibilidades de realização pessoal. Vamos iniciar essa jornada de aprendizado e seguindo, damos início aos momentos das perguntas. Nós estamos porque são muitas informações e a gente tem bastante coisa para a gente e nós estamos adiantando o máximo possível para termos essas informações. Vamos começar, Sheila. E a nossa primeira pergunta é: psicanalista e professora Elenita, sua trajetória é verdadeiramente admirável, com uma carreira diversificada e multifacetada. O que a motivou a se envolver tão profundamente em áreas como contabilidade, gestão de pessoas, coach e terapias integrativas, desenvolvendo uma carreira tão enriquecedora e transformadora? Eu digo que cada um tem sua missão, cada um tem o seu propósito, né? E não dá para a gente, por mais que escolha carreiras iguais, semelhantes, mas cada indivíduo tem o seu próprio caminho. E eu costumo dizer que a contabilidade, que foi a minha primeira profissão, ela me apresentou às empresas. Quando os gestores ou até mesmo funcionários, empresários chegavam a mim, que traziam seus conflitos, aquilo me levava a muita reflexão. E, além dos números, eu ficava pensando de como ajudá-los a encontrar caminhos de solução. E foi quando eu digo que a contabilidade me apresentou às empresas e as empresas me apresentaram às pessoas. E as pessoas me apresentaram os conflitos. Então, na verdade, a contabilidade foi o seu maior presente. A contabilidade é um marco principal da minha vida, que eu tenho muita gratidão de conhecê-la e de passar mais de 30 anos dentro dela. Uma gratidão imensa, porque a contabilidade me trouxe até aqui. E se hoje eu sou o que sou, foi através da contabilidade. Então, a contabilidade me levou para esse caminho. Só que durante toda essa trajetória, nós também temos que buscar o nosso caminho pessoal. E foi aí onde eu comecei a encontrar as terapias. A minha primeira busca pelo autoconhecimento foi através do Reiki. Eu ainda era uma menina, né? Foi através do Reiki e eu trabalhava o Reiki de forma filantrópica, porque me ajudava. Quanto mais eu ajudava pessoas, mais me ajudava. E eu me perguntava a Deus, o que ele queria de mim, porque o Reiki não tem nada a ver com a contabilidade, mas hoje eu entendo o caminho que ele tinha para mim. E eu fiquei durante 20 anos nesse processo do emocional com a terapia e da razão com a contabilidade. Até que em 2010 eu conheci o coaching aqui em Sergipe mesmo.
um curso que eu fiz, e eu disse, eu já sou esse negócio, e eu nem sabia que era. Já executava. E eu encontrei que ali ia ser o meu divisor de águas, porque eu podia ajudar os empresários, podia ajudar as empresas a terem uma maior consciência de si e dos seus processos dentro do mundo empresarial. E foi quando eu investi fortemente nessa área humana e me encontrei como professora, me encontrei como treinadora, e a gente, através do autoconhecimento, vai despertando, vai descobrindo todo o nosso potencial que está lá dentro, guardado, né? Porque nós viemos ao mundo, não foi por acaso, nós viemos com um propósito. Exato. Então, a gente precisa encontrar esse propósito. E esse propósito, geralmente, ele está designado dentro da nossa profissão. Ativar esses recursos internos, né? Nossa, é um caminho longo. E, além disso, durante esse período, como presidente da Academia Sergipana de Letras ou de Ciências Contábeis, ASCC, até 2024, 2023, como promoveu avanços significativos na área? E quais foram os principais desafios e conquistas que considera mais marcantes nessa jornada à frente da academia? O primeiro desafio foi comigo mesma. Em 2014, eu já estava destinada a mudar de carreira. E eu fui convidada a participar da ASCC, que é a Academia Sergipana de Ciências Contábeis. E eu entrei num outro conflito, né? Eu quero deixar a contabilidade e a contabilidade não me deixa. E a pessoa que me convidou, que é meu padrinho da contabilidade, da academia, ele disse assim, você tem muito a contribuir. Sim. E foi aí onde eu comecei a entender mais o nosso papel no mundo. E como eu já estava na área educacional, como professora, no curso de Ciências Contábeis, eu adentrei. Mas foi surpreendente, porque em pouco tempo, né, em 3 anos, eu fui convidada a estar presidente da academia. Porque eu trabalhava com treinamentos de líderes, dando treinamentos a líderes, e tudo isso, quanto mais a gente exerce o nosso potencial ajudando pessoas, mais a gente se potencializa. Então, a minha liderança aflorou bastante. E o que muito me marcou dentro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis foi ser um modelo de liderança para as pessoas. Então, eu vi muitos jovens, muitos estudantes, muitos profissionais iniciando dentro da contabilidade que me buscavam, me procuravam para desenvolver o potencial deles. E ali eu estava sendo um modelo da contabilidade, né, para esses jovens. Então, isso me traz muita gratidão, porque eu pude ser um espelho para eles nesse sentido, além do que a academia também trouxe um avanço muito progressível a nível nacional, porque nossas gestões trouxeram uma mudança bastante significativa, com um novo olhar de gestão, de liderança e de desenvolvimento para a nossa academia. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Psicanalista e professora Erenita. Sabemos que a saúde mental desempenha um papel crucial, tanto no ambiente profissional, quanto nas dinâmicas familiares, que você também é consteladora familiar. Sim. De que forma a saúde mental pode impactar simultaneamente o desempenho no trabalho e nessas relações familiares? Essa é uma pergunta muito interessante e bastante importante. Tá? Nós tivemos aí num processo de pandemia, onde trouxe imensas sequelas para o ser humano. E onde estão esse ser humano? Dentro das empresas. Então, muitas empresas, ou talvez o mundo, né, não estejam atentos dessas sequelas que a pandemia nos trouxe. Então, existe uma era antes da pandemia e uma era pós-pandemia. E essas empresas, elas estão cheias de pessoas com essas sequelas. Ou seja, as empresas estão doentes. Enquanto elas não se atentarem a olhar para o ser humano que está dentro dessa empresa, e que é este indivíduo que traz o resultado que a empresa necessita, essa empresa, ela continuará doente. Então, é importante que essa saúde mental
Eu fui para o Congresso de Recursos Humanos em São Paulo, em 2024, em setembro de 2024. E o que mais se falou foi sobre saúde mental dentro do ambiente empresarial. Que as empresas precisam olhar para isso. Isso não é mais responsabilidade só do indivíduo, mas sim da empresa. Até porque a sobrecarga de trabalho, né? Essa multitarefa que nós temos, essa questão da tecnologia, que hoje nós estamos dormindo, daqui a pouco o telefone é despertado com uma mensagem de um chefe ou de um colega que lembrou de tal situação. Verdade. Tudo isso nos tira do ambiente do lar e nos congela mais para o ambiente empresarial, para o ambiente de trabalho. Então, as empresas elas precisam ter recursos para que possam olhar mais para esses indivíduos, né? E trazer também esse alinhamento da questão emocional e mental para eles. Nossa, você falou tantas coisas importantes. As nossas empresas realmente elas estão adoecidas. Nós recentemente fizemos uma pesquisa e existe uma lei do governo federal para empresas que fazem palestras, né? Trabalham com a questão da saúde mental dos seus colaboradores. Né? Que é uma coisa para se pesquisar, vocês aí, nossos telespectadores e ouvintes, tiver mais saber sobre isso, pesquisar sobre essa lei, que tem sobre a palestras, sobre as empresas que promovem a saúde mental dos seus colaboradores. Isso é um avanço, né, Anitta? Sim, existem vários recursos, né, onde é necessário implantar nas empresas. Desde aquele momento em que o funcionário ele precisa parar para o seu descanso, né, de 10, 15 minutos, fazer um lanche sossegado sem precisar estar olhando para o celular, até esse momento tem empresas que adaptam fazer massagens, tem empresas que adaptam botar uma mesa de sinuca para descontrair. Então, são inúmeras atividades que a gente pode trazer para dentro do ambiente empresarial e fazer com que aquele colaborador, ele possa relaxar, né? Ele possa relaxar. E as palestras, elas são um grande incentivo para trazer a conscientização. Isso é muito importante. Além do que, essas palestras, eu sempre digo que também é importante a gente, às vezes, convidar os familiares para fazer parte. Porque muitas das vezes o indivíduo, ele chega em casa, é cobrado da família e a família não sabe o que está se passando ali dentro, como é o ambiente dele de trabalho, como contribuir, o que pode causar. Então, a família também ela pode ser uma rede de apoio. Perfeito. Quando se fala a família ser uma rede de apoio, ela tem pelo menos um conhecimento básico do que a pessoa faz, né? Vamos até falar dos policiais, né? Que eles vão para a missão e a família está ali esperando. Não? Então, o policial está naquela realidade, mas a família não sabe 100%. Porque tem momentos que até tem que ter um certo segredo, né? Não falar para ninguém. E aí a família não está ali. Isso é uma questão de missões, de missões. Então, quando você fala que levar a família é uma... Como seria uma estratégia nesse caso? Uma estratégia incrível. Para ser adotada, para equilibrar essas esferas, né? Nas vidas das pessoas. Existe muito, colegas, a concepção da gente querer proteger os familiares, né? Então, eu conheço muitas pessoas que chegam em casa e não se comenta nada sobre o seu trabalho. É uma forma de proteger. E ele acredita que ali ele está tirando uma vestimenta do trabalho e está sendo uma outra pessoa que é responsável por aquela família, seja homem ou mulher. Mas não é nada disso. Hoje em dia a gente precisa ter claramente que nós somos o ser único, né? Nós temos papéis. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou professora, psicanalista. Isso são papéis, são pessoas. Mas o ser humano é único. Então, existe a parte emocional, existe a parte mental, que isso tudo, se não forem trabalhadas conscientemente, a gente vem para o corpo físico e vai trazer muitas sequelas. Então, até que ponto nós podemos abrir, né, espaço para que a pessoa que a gente confia e convive conosco
faça parte da nossa rede de apoio para que ela possa compreender as nossas dificuldades. Porque às vezes a gente chega do trabalho tão cansado, tão estressado, que a gente não quer ouvir nada. Quer se trancar no quarto, Nossa. quer um tempo pra gente, pra poder respirar, fazer uma respiração. Não quero falar com ninguém, nem filho, nem marido, ninguém. Me deixe quieta. Mas como é que o outro vai entender se o outro tem tanta necessidade ali de ser ouvido, de falar, de se comunicar, né? Então, quando a gente busca o autoconhecimento, essa é uma das propostas. Quando você se conhece, você também conhece as necessidades do outro, porque nós somos semelhantes ao outro. Então, o autoconhecimento, ele traz essa grandiosidade para a gente. Eu me conheço e, assim, eu posso compreender também que o outro é diferente de mim em alguns aspectos. Sim. Essa pergunta, telespectador e ouvinte do programa Saúde em Foco, e estão sintonizados na Rádio Jubileu 105.9, ela traz uma reflexão para todos vocês, porque abre a porta do entendimento mais profundo sobre os desafios psicológicos que podem influenciar não só a vida profissional, mas também o convívio familiar. Não é isso, doutor? Isso, porque exatamente. justamente é essa questão aí que eu trabalho, passei a vida toda trabalhando, mas a gente chega na nossa casa, a gente, como o senhor falou, né? A gente passa a ter um outro papel, mas na verdade continua ainda com as mesmas questões emocionais que podem lá na frente projetar em um desencadear filho. em tantas sequelas, tantas doenças da mente. Exatamente, também. E também, telespectadores e ouvintes, vocês estão tendo a oportunidade de refletir sobre o impacto da saúde mental em diversas áreas da vida. Como é possível desenvolver práticas e estratégias para promover um equilíbrio saudável entre carreira e família e proporcionar uma compreensão valiosa sobre a importância de cuidar da saúde mental para conquistar o sucesso e a harmonia em ambos os contextos. Que é isso que a professora Elenita está, nessas respostas, passando para a gente, o que ela está nos explicando e explicando para vocês também, telespectadores e ouvintes. E sobre essa estratégia, Elenita, como você falou sobre uma coisa interessante quando a gente fala de pedestre, né? Eu sou pedestre agora, eu sou motorista, a gente tem várias atitudes, né? Exato. Diferentes, né? Então, eu estou num ambiente de trabalho, quando eu chego em casa, agora eu não sou mais o profissional. Mas como é que concilia isso aí? Como que a senhora dá uma dica da experiência da senhora nesse sentido? O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem consciência de si mesmo e que elas possam descobrir o seu potencial máximo para elas viverem bem, com leveza e consciente daqueles resultados que ela deseja alcançar. E, para isso, nós precisamos de um planejamento. Então, eu preciso planejar a minha vida, eu preciso planejar o meu dia a dia. E, assim, também, eu preciso planejar as áreas da minha vida. Que nós temos área de relacionamento, nós temos área familiar. E eu digo família raiz, que é papai, mamãe, irmãos, e família construída. E a nossa. Né? E família construída. É um desafio aí. Muito grande. Então, se a gente planeja cada área da vida, relacionamento, casal, né? Família construída, família raiz, vida social, que faz muita importância, né? Espiritualidade, que isso também traz o apaziguamento do nosso ser. Financeiro, também. Propósito de trabalho. Que mais? Contribuição social, por que não? Aqui nós estamos fazendo a nossa contribuição social. Isso. Levando né? tanta informação rica para a nossa sociedade. Mas se eu não tiver um planejamento disso, eu vou andando. Tem uma frase que um cantor de samba, Zeca Pagodinho, ele diz: deixa a vida me levar. Vai andando no piloto automático, deixando a vida levar. E quando você vê, os anos passaram e você não construiu nada. Então, para mim, o planejamento é a parte principal. Eu preciso planejar a minha questão individual e, por exemplo, quando eu falo de familiar, por que não com o casal? Sim. Né? O outro precisa fazer parte do que eu quero, das minhas ideias.
Então, quando, por exemplo, eu vou fazer algo na minha vida que vai demandar bastante tempo, isso eu comunico aos meus filhos, eu comunico ao meu esposo, porque eles vão saber que eles não precisam me esperar, às vezes, para uma refeição. Uma outra coisa que eu trago muito importante, graças a Deus eu consegui, né, chegar a isso. Dia de domingo para mim é crucial. Domingo para mim significa família, eu não abro mão. Se eu puder estar num lugar onde minha família esteja, tudo bem. Se não, eu não abro mão. Porque eu preciso deste dia para que a gente crie memórias emocionais. E isso é muito importante para quem tem criança. Porque quando a gente está como psicanalista, cuidando do nosso, né, bem maior, paciente, nós vamos trabalhar o quê? Na grande maioria, levar ele para a infância. Sim. Onde muitos preferem não têm acesso ao inconsciente para lembrar da infância. Por quê? Porque foi uma infância dolorosa. Então, as memórias emocionais, elas estão mais voltadas para o negativo. Então, quando a gente traz esse autoconhecimento do que somos e do que podemos ajudar ao outro, primeiro de tudo é nos ajudar. Sim. Porque não adianta eu ser psicanalista e não fazer a própria análise, né? É importantíssimo. Essas estratégias são super importantes e manter os familiares sempre informados, né, dos horários direitinho, ter o planejamento, ter um dia específico, né? Principalmente porque às vezes tem pessoas que trabalham em escala. Tem pessoas que acham que é bobagem. Não, para que isso? Não, mas é muito importante ter aquele planejamento. Porque quando alguém marcar com você alguma coisa, você vai olhar na sua agenda, não, eu já tenho um planejamento. Dia de domingo é com meu esposo, com meus filhos. Então, esse dia aqui eu não abro mão. E vai ficar até elegante de você dar a resposta para a pessoa, porque você já planejou na mente e facilita todo o processo. Mesmo que seja para fazer nada. Mas Mesmo vocês sabem que nada. Existe aquele elo. Sim. Vocês sabem que existe aquele momento de harmonia, né? Hoje meus filhos são casados. Pai, mãe, vamos estar em casa. A gente quer almoçar com vocês. Sim. Então, assim, existe também o respeito, né? Isso é muito importante, eu quero abrir esse parêntese. Filhos, quando saem das casas dos pais, eles têm que viver a vida deles. Eles não podem mais ficar com aquele cordão umbilical preso e só fazer o que o pai e a mãe querem, porque senão eles não crescem. Filhos só crescem. Você só se mantém posicionado, por exemplo, na carreira. Você consegue se posicionar na carreira ou numa relação amorosa se você se desvincula do beabá do papai e da mamãe. E esse que a senhora falou agora é muito importante, que a gente estava falando sobre a questão de padrões alimentares, né? Que os filhos seguem os padrões alimentares dos pais e muitas vezes as doenças... É uma repetição. O que a vovó fazia, a mamãe fazia e agora eu faço. E não permite coisas novas dentro de casa, mas sempre mantém. Aí quando vai fazer o diagnóstico, normalmente... Aí morre tudo de câncer, problema de coração, diabetes, pressão alta. Essa questão é bem interessante, e aí eu quero trazer um pouco da constelação sistêmica sobre isso, né? Algumas doenças, elas vêm de padrões repetitivos lá de trás, dos nossos ancestrais. Tem 2 anos que eu perdi minha mãe. E é muito interessante que a dor do luto, você só consegue ter clareza quando você sente, né? Falar é fácil, mas você precisa passar por aquele caminhar. E hoje eu olho para mim, olho para meus irmãos, e cada um tem uma dor diferente, né? E às vezes eu vejo alguém assim da família dizendo, eu herdei isso de mamãe, eu herdei isso de papai. E às vezes é a doença. E a pessoa diz com orgulho. Por quê? Porque ela não tem consciência do absurdo que se está falando, né?
Mas quando a gente tem essa consciência, o que é que a gente faz? Sinto muito, agradeço a vida, mas eu deixo com você. Fica com você. É leve, que isso é seu. Então, assim, eu não quero pressão alta, eu não quero diabetes, eu não quero dores. Quero viver mas uma às vida vezes, plena, né, Lili? mas às vezes a fidelidade, o amor é tão grande, É tão intenso, que na constelação sistêmica se diz assim: por você, eu fico doente igual a você. Por você, sabe? Eu honro. E às vezes também é porque aquilo não foi reparado e aí tem que alguém vir para reparar, tá? Se você perceber, é muito raro, por exemplo, dentro de uma família, quantos psicanalistas tem na sua família? Hoje sou eu e Queiroz. Não, mas assim, na família dele, na família raiz, quantos sim. psicanalistas tem na sua família? Só um agora. Na sua. Já teve mais? Não. Então. Por quê? Porque é uma doença, é uma profissão muito intensa, que cuida da saúde mental, que cuida da saúde emocional, né? É como, muitas das vezes, aquele é a ovelha negra da família. Não, aquele veio para romper padrões. Aquele veio para fazer o que os outros não têm coragem de fazer. E será que esse ovelha negra é tão ruim? Ou é diferente dos outros que ninguém tem coragem de fazer? Então, tudo isso é muito complexo. E isso, levando para a carreira, para o mundo empresarial, por exemplo, é extremamente frustrante. Quantas pessoas estão desejando ter sucesso, empreender, investe, mas não conseguem sair do lugar? Porque está presa a essa fidelidade familiar. Sim. Em honra inconsciente, está presa àquela dor que aqueles ancestrais não puderam crescer, evoluir, romper. Será que deu para ficar claro? Muito claro. E continuando, Sheila, sobre E Erenita, e como ela pode encontrar um equilíbrio saudável para atender a essas exigências e cuidar de sua saúde emocional? Como falei, o primeiro passo hoje, para mim, é buscar o autoconhecimento, sabe? As pessoas precisam buscar o autoconhecimento. No entanto, é necessário você fazer uma atividade física, porque a gente precisa ir a médicos, procurar saber como está a nossa saúde. A atividade física hoje é super importante. Antigamente a gente viu o quê? Pessoas de 60 anos, no máximo se vivia até 70. Hoje em dia a gente vê pessoas de 90, 100 anos. É verdade. Né? Porque a gente precisa olhar para a nossa reeducação alimentar, a gente precisa olhar para uma caminhada, sabe? Quantas pessoas a gente vê hoje andando de bicicleta aí de forma coletiva, né? Grupos de pessoas andando de bicicleta, pedalando. Então, olhar para a saúde é muito importante. E também cuidar da saúde espiritual. Porque essa conexão da sua fé é extremamente importante para trazer essa leveza, esse equilíbrio, esse apaziguamento. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando do seu ser como divino, como espiritualidade, que você precisa se conectar, né, ao seu eu maior, aquela parte sua que tem um sopro que vem do divino para você viver. É uma pergunta que eu geralmente faço nas minhas palestras. Por que você merece acordar todos os dias? Quantas pessoas estão aí no hospital? Sim. E você tem o privilégio de acordar todos os dias e não está fazendo nada com a sua vida? Né? Nada de produtivo, nada de bom, só vive nas lamentações, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, ou isso não acontece comigo. O que está faltando? Atitude. Está faltando você olhar para você no espelho e começar a ter conexões de um ser que é merecedor de viver de forma abundante. Né? E quando eu falo abundante, não é só na questão do dinheiro, mas a abundância de sorrir, de fazer o bem, de olhar para os outros, de receber. Porque tem pessoas que não sabem receber. Sim, tem pessoas que só querem dar. Fica até desconfortável, né? Em quando receber. Recebe algo. Exatamente. Então, são várias estratégias que a gente pode utilizar,
para ter uma vida próspera. Mas, principalmente, eu não vou conseguir caminhar se eu não me conhecer. Sim. Telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco, esta pergunta convida os telespectadores e ouvintes a refletirem sobre as pressões externas que todos nós enfrentamos, seja em relação à família, à sociedade, às expectativas profissionais. Ela traz à tona como essa influência pode afetar profundamente a saúde mental e o equilíbrio emocional, além de abrir um diálogo sobre a importância de encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas demandas. A psicanalista e professora Helenita, ela nos formou sobre como você pode melhorar sua performance, caminhando, buscando sempre a saúde do corpo. Ela também fala sobre a questão espiritual, que é muito importante. Nós temos que buscar aquilo que você crê, que você acredita, você tem que buscar. Porque tem momentos que nós parece que estamos sozinhos, né? E é nessa hora que faz diferença. E isso vai lhe ajudar a gerenciar o seu estresse, as cobranças externas, a meditação e buscar uma vida mais equilibrada e plena, tanto pessoal quanto profissional. Nós vamos agora... Boa tarde, telespectadores ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também no canal do YouTube, @José Carlos Teres Queiroz, disponível para todo o estado de Sergipe e além. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista e será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhada para resposta posteriormente. É com imensa satisfação que recebemos hoje a psicanalista e professora Helenita da Silva Souza Mendonça, uma profissional de excelência cuja trajetória é marcada por contribuições significativas ao desenvolvimento humano, educacional e empresarial, com a sólida formação acadêmica e prática em áreas como gestão de recursos humanos, controladoria e finanças, além de ser mestre em psicanálise positiva. Especialista em psicologia positiva, atuou como professora universitária, é acadêmica da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. A psicanalista e professora Helenita alia conhecimento técnico a uma sensibilidade única, impactando positivamente as pessoas e organizações às quais trabalha. Sua atuação como educadora, mentora e terapeuta é amplamente reconhecida, refletindo o compromisso genuíno com o crescimento pessoal e coletivo. Vamos continuando com as nossas perguntas, Cia. Professora Helenita, de psicanalista, a pressão no ambiente de trabalho, seja por prazos, metas ou expectativas, pode ter um impacto significativo nas dinâmicas familiares. Quais são os efeitos dessa pressão no relacionamento familiar? Vamos respirar para responder essa pergunta. Gigantesco, né? É muita pressão. É muita pressão, não é fácil. Como já falamos agora há pouco, né? Se nós não nos atentarmos aos nossos objetivos de vida, por exemplo, imagine que eu vou trabalhar com psicanálise, ouvir várias pessoas, né, com seus depoimentos, suas dores, seus sofrimentos, e não me preparo para isso. Ou estou fazendo porque é um caminhão que me dá dinheiro. Eu vou estar feliz? Não vou. Não. Então, a primeira questão é, eu preciso fazer algo que me traga felicidade. Isso já traz uma grande leveza, porque não vai ser um fardo trabalhar. Vai ser um prazer, vai ser uma satisfação, né? E a gente tem, na psicologia positiva, tem uma fala que se chama flow, né? Uma palavra que se chama flow. É quando você está tão imerso naquilo que você está fazendo que você esquece do tempo, você não sente o tempo passar, né? Então, é quando você tem prazer de estar fazendo aquilo. Mas quando você não sente prazer, vem as pressões de início, vem o medo, vem a insegurança, vem a instabilidade. E principalmente quando você não se desenvolve para galgar novos patamares dentro da profissão. Então, a gente precisa estudar sempre. Nunca parar de estudar.
Porque quando você estuda, você está se desenvolvendo, você está se abrindo para esse novo mundo. Quando eu comecei a trabalhar, não é que seja tão antiga, tá? Mas eu comecei a trabalhar com a contabilidade, com máquina de datilografar. Hoje a gente está com o celular na mão. É verdade. Fazendo transferência de dinheiro na maior facilidade através de um Pix. Então, veja quantas coisas se transformaram. Né? Minha filha, quando era mais nova, viu um aparelho de fax lá em casa. Mãe, o que é isso? Então, imagine. Se a gente não estuda, se a gente não se abre para o novo, a gente entra justamente na pressão do medo. Sim. O que é o medo? É o medo do desconhecido. Né? É aquela pressão de não dar conta daquilo que eu não sei. Né, daquilo que é novo para mim. E muitas pessoas, elas não entram na inovação porque tem medo de não ser capaz. Olha quanto, né? Aí vai virando essa bola de neve. Eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou insuficiente, eu não sou merecedor, minha família não fazia aquilo, papapá. Então, todas essas informações vêm para a nossa psique. Isso. Né? E o nosso corpo vai o quê? Enrijecendo. Quando a gente chega em casa, que a família quer compartilhar algo, quer conversar, filhos pequenos cobram uma coisa, cobra outra, o que que acontece? Você está imerso na sua dor emocional, você está imerso na sua condição de paralisação por conta do trabalho, e isso começa a contaminar negativamente o seu ambiente também familiar. Quer ver uma coisa? Pessoas que, por exemplo, são demitidos do trabalho e não têm uma aceitação com aquela demissão, não ressignifica aquilo. Sabia que aquela carga emocional, essa pessoa pode carregar por longos anos e, a partir dali, não conseguir ter um novo posicionamento profissional onde quer que ele entre, ela entre? Por quê? Porque aquela emoção, ela está impregnada, sabe? Às vezes eu trago agora a palavra aceitação, mas às vezes pode até levar como uma injustiça. Eu me sinto injustiçado por aquilo. Porque fui demitida daquela empresa, estava tão que eu bem, dei tanto de mim, né? É verdade. E aí eu me sinto injustiçada. E para onde quer que essa pessoa vá, provavelmente vai ter a mesma sensação de injustiça, de inadequação, de não pertencimento. E isso é muito grave. Então, a gente precisa aprender a fazer os fechamentos de ciclos, a gente precisa aprender a ressignificar as dores. E aí eu vou mais longe, né, trazendo a psicanálise. E lá atrás, quantas dores da nossa infância que a gente viu papai e mamãe passar, e que a gente guardou ali na nossa memória e diz, eu sou igual a você. Eu também sou incapaz. Eu também não posso ir além. Quantas pessoas não estão conseguindo crescer hoje porque, se crescerem profissionalmente, vão ultrapassar o papai e a mamãe. E aí diz, eu não posso ser mais do que vocês. Eu tenho que ficar aqui, igual a vocês. E aí fica nessa prisão do sistema familiar, por conta desse padrão de não crescimento. E aí você, caro ouvinte, telespectador, quero chamar a sua atenção para você vivenciar o luto. O que a professora e psicanalista Erenita acabou de falar é para você virar essa chave. Porque muitas pessoas acham que buscar psicanalista, buscar psicólogo, buscar psiquiatra é porque é louco. Não. Olha o que ela trouxe. Isso é tão real, é o nosso dia a dia. Sempre está acontecendo isso, demissões. E agora, depois da pandemia, que a gente viu mesmo isso. Relacionamentos, perdas, lutos. Você precisa olhar para você e buscar a ajuda de um profissional para trabalhar essas demandas que vão acontecendo ao longo da sua vida. Olha o que ela falou. Se você não busca, você vai levar toda uma carga emocional num novo emprego. Sim. E muitos não pedem ajuda. A questão toda é essa, não pede ajuda, né? Não pede ajuda, até porque pode-se ter um grande bloqueio que vem justamente da sua infância.
entendeu? Hoje aqui em Sergipe, por exemplo, nós vimos aí uma massa de pessoas sendo desligadas por conta dessa nova gestão, né, no ambiente público, e pessoas que paralisam. O que é que eu vou fazer agora? Né? O que é que eu vou dar conta? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós somos competentes em alguma coisa. Sim. Nem que seja para fazer um maravilhoso, espetacular café. Com certeza. Mas você tem que descobrir a sua habilidade, você tem que descobrir a sua competência, porque ali você vai servir o outro. E o nosso propósito de vida, como Jesus trouxe, nós estamos o quê? Para servir. Se você não encontra algo para servir, você não vai encontrar nada para fazer. Porque sempre estamos a serviço do outro, né? Então, o nosso propósito ele está vinculado ao servir. Encontre algo que você possa servir, que você se sinta bem em estar servindo ao outro. E tenha certeza que ali já vai ser um caminho para lhe trazer clareza, para você ser beneficiado e ter sucesso na vida. E essa bagagem que ele adquiriu durante todo esse tempo, no ambiente de trabalho, ele pode direcionar ela para um empreendedorismo. Sim, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e em todo lugar que eu chego eu digo, a contabilidade me trouxe até aqui. Por que que eu tenho facilidade em estar dentro das empresas? Porque eu conheço todo o processo empresarial, que foi a contabilidade que me ensinou. Então, a nossa bagagem a gente não vai jogar no lixo. Pelo contrário, nós temos um caminhar que aquele lá de cima, ele sabe. É perfeito. Né? Ele sabe para onde está assim, nos levando. Olha, eu vou levar primeiro a professora Erenita para a contabilidade, depois eu vou fazer o quê? Vou colocar ela a psicanálise, vou apresentar. Mas ele sabe, ele traçou direitinho. Exatamente. E por que que o nosso propósito, ele pode se fechar em algum momento? Porque o que você tinha, a tarefa que você tinha que cumprir ali, você cumpriu. Sim. E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa ressignificar e dizer que bom que eu pude fazer parte. Às vezes esse cumprimento de tarefa é um prazo muito curto, mas olhe para aquilo que você doou e aquilo que você recebeu. Porque o tempo todo é uma troca, né? Nós estamos aqui trocando. Eu estou dando, também estou recebendo. Então, nós precisamos aprender a trazer esse equilíbrio de dar e receber, para que a gente possa ter mais equilíbrio na vida. Queremos falar com você, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco, da Rádio Jubileu FM 105.9. Para que você tenha a oportunidade de refletir sobre o impacto das demandas profissionais nas relações pessoais e familiares, ela destaca como o estresse no trabalho pode afetar o ambiente doméstico e a convivência com familiares, muitas vezes gerando distanciamento ou conflitos. Além disso, a questão abre espaço para que se discutam estratégias e soluções práticas para equilibrar essas duas esferas da vida, promovendo não apenas a saúde mental, mas também a qualidade das relações familiares. Que tudo sempre é família, né? A gente vai para o trabalho, mas a gente volta para onde? Para a família, para casa, né? E aí trabalho, casa o tempo todo, e a gente precisa pedir ajuda, procurar profissionais nas suas áreas, para que a gente possa seguir com equilíbrio nas nossas relações, tanto trabalho como também familiar. A próxima pergunta, Sheila. Vamos lá. Tá uma delícia, né? Esse bate-papo. Quanta gente aprende, né, Erenita? Sim. É maravilhoso. Psicanalista e professora Erenita, o desenvolvimento de uma carreira pode trazer grandes realizações, mas também pode afetar profundamente a saúde mental e as relações familiares. Como o avanço profissional pode influenciar o bem-estar psicológico de um indivíduo? Eu quero responder essa pergunta trazendo um comentário, né? Um segredinho aqui de algo que Queiroz trouxe. E eu quero fazer um comentário. Eu sempre trabalho, Queiroz, baseado em 3 esferas. A esfera do eu, a esfera profissional e a esfera do relacionamento. A esfera do eu, aí eu sempre mostro essas esferas, né, ao meu paciente e pergunto
que se ele pudesse mudar algo na sua vida, qual esfera você trabalharia? E aí ele vai olhar as suas dores e me traz o que precisa trabalhar. A esfera do eu é a esfera de onde a gente vem, da nossa raiz, pai e mãe. A esfera do relacionamento é com quem a gente está escolhendo manter uma relação para formar uma família ou que já tem uma família. E às vezes a pessoa está nesse vazio. E tem a esfera profissional, né? Então, para a gente manter essa esfera profissional atualizada e com sucesso, é importante que as outras duas esferas estejam bem. E aí, quando você traz essa pergunta, né, qual é o impacto, não foi isso? Isso. Que causa essas relações familiares no avanço profissional, é muito grande. É muito grande. Porque imagine, se você escolhe uma profissão e sua esposa não apoia, não aprova, você vai ter força? Não. Por mais que você queira, mas vai ser um peso muito grande. Por quê? Porque a pessoa que você escolheu para formar uma família, ela não está de acordo, ela não abençoa. E a mulher precisa abençoar aquilo que o homem escolhe fazer. E vice-versa. Esse é o primeiro ponto para a gente ter sucesso. Além dos nossos ancestrais, como papai e mamãe. Uma mãe que abençoa seus filhos, tenha certeza que seus filhos vão ter sucesso. Mas não é aquela bênção de boca para fora, né? É aquela bênção de dizer, vai lá, se precisar eu estou aqui, eu confio em você, eu acredito, você é grande. Então, é grande lá fora, né? Perto de mim você é pequena. É meu bebê. É meu bebê. Mas eu confio que você é grande. Então, a gente precisa de um apoio. E esse apoio se chama família. Então, a primeira coisa que eu digo, quem são os seus apoiadores da família? Eu já tenho 30 anos, né? Mais de 30 anos, 20 e tantos anos, estou dentro do ambiente familiar de meu pai e de minha mãe e não consigo ter sucesso. Você tem trabalho? Tenho. Por que você não vai morar sozinho? Por que você não vai crescer? Por que você não vai assumir a responsabilidade da sua própria vida? Até quando você quer ser mantido por papai e mamãe? Então, já começa daí. A autorresponsabilidade. Porque quando você estiver lá fora, é você e você. E você vai ter que buscar esses apoios que acreditem no seu potencial. Porque enquanto estiver dentro de casa, o papai e a mamãe vai ver como o bebê. É sempre assim. E o que a gente vê de pessoas que ainda se permitem estar nessa condição. Tanto 40 anos dentro da casa dos pais. 40 anos e os pais, não quero que saia não, quero que fique. Só sai daqui quando casar, sim, mas já está com 40 anos. E não consegue casar. Por quê? Porque vai ser uma competição, né? Por exemplo, se é um homem, chega a mulher, ela vai ter que competir com a mãe. Sim. E, às vezes, ele está em busca de quê? De uma mulher que encontre o papel de mãe, né? Que fique no lugar de mãe. E aí não consegue. Se é uma mulher, vai competir com o pai, meu super-herói, né? Meu primeiro homem da vida. Então, a gente tem que aprender que existe uma maioridade, que são os 21 anos. Sim. A partir dos 21 anos, aquele indivíduo, ele precisa aprender a ver o mundo de forma isolada. Ele precisa aprender a fazer esse planejamento de vida, a arrumar a própria história, a buscar ajuda lá fora, para ele se sentir seguro e dizer, estou indo. Vou bater minhas asinhas. Vou ganhar o mundo, né? E os pais, eles precisam também saber dar o impulso, empurrar. E não dizer, não, fica aqui mais um pouco. Quando você diz, fique aqui mais um pouco, quem é que está mais precisando? É você ou o filho? Eu acho que é o pai e a mãe. Né? É você ou o filho. Então, a gente precisa, mais uma vez, aprender que os ciclos se abrem, ciclos se fecham. E os filhos, eles são criados por nós, eles são educados por nós. Nós temos pura obrigação de ensinar os valores morais, né, éticos, caminhos, mas chega uma hora que eles têm que caminhar sozinhos com as próprias pernas. E aí sim,
E aí eu vou dizer outra coisa. O nosso sucesso como pais é quando a gente vê os filhos têm sucesso. Aí sim, é um sucesso que você faz bem sua missão como pai e mãe. Isso é tão importante porque muitas vezes os filhos, quando eles saem, que eles buscam uma realização profissional, eles têm mais condições de estar ajudando os pais. Sim. Do que eles ficarem dentro da casa dos pais. Então eles saem e eles vão ter tantas coisas boas que eles vão aprender, a parte profissional, e tem essa perspectiva e também a perspectiva também de ter um relacionamento, né? Um relacionamento lá fora. Uma família, vamos dizer assim, né? E que haja um maior entendimento. Ele perde um pouco, né, desse padrão, né? Da família. Nessa fala sua tem uma controvérsia, né? Quando eles saem, eles precisam ter essa maturidade de crescer. E os pais, eles precisam aprender também a crescerem sem os filhos. Porque se você tem filhos e os filhos vão para o mundo e você fica na expectativa que os filhos cresçam para lhe sustentar, você está entrando num papel menor do que ele. E aí você entra no papel de filho e ele de responsável por você como pai. Então, é um rompimento das partes, sabe? A gente entra no ciclo do ninho vazio. Eu posso dizer isso porque passei. Mas, em compensação, é grandioso, sabe? Você vê os filhos crescendo, eles construindo, não tem nada de errado, vou presentear meu pai, vou presentear minha mãe. Mas a gente não pode esperar que os filhos venham nos sustentar. Porque aí a gente está mudando, está criando uma desordem na hierarquia do sistema familiar. A gente entra no papel de filho e eles entram no papel de responsável como os pais. Então, nosso sucesso é ver o sucesso dos filhos em progresso. É bom sempre a gente trazer essas palavras, porque o que a gente ouve muito, né? As pessoas falando dessa forma, né? Para ajudar, vou ajudar. E realmente é isso. E tem pessoas, eu tenho muitos pacientes, né? E já atendi muitas pessoas que não crescem porque estão olhando para trás. Sim. Estão olhando para os pais. Então, você só cresce quando você olha para frente. Você só cresce quando você olha para o futuro. Como você vai conseguir construir uma família se sua família, quem você tem que sustentar são os pais? Não tem espaço. Faz sentido isso? Faz sentido. Telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco, que estão sintonizados na Rádio Jubileu, é importante o que está colocando as respostas das perguntas, pois aborda como um sucesso profissional, se não equilibrado com a vida pessoal, pode trazer consequências emocionais e psicológicas negativas. Ela destaca a importância do equilíbrio entre as diferentes esferas da vida, alertando sobre o impacto duradouro da sobrecarga profissional na saúde mental e nas relações familiares. A resposta a essa pergunta oferece insights valiosos sobre como gerenciar a sua vida, como estabelecer limites saudáveis e cuidar do bem-estar psicológico, proporcionando uma visão mais para que busque realizar sua carreira sem sacrificar a qualidade de vida. Nós vamos para a sexta pergunta, que o tempo, nós queremos o mais possível estar conversando com ela, porque é muita coisa boa para a gente, né, Sheila? É, muito. E para os nossos telespectadores. Professora Erenita, sabemos que a psicanálise pode ser uma ferramenta poderosa para entender os conflitos internos que surgem entre a vida profissional e familiar. Como o atendimento psicanalítico pode ajudar a lidar com esses dilemas emocionais? O autoconhecimento é maravilhoso, né? Eu quero responder essa pergunta com um case que aconteceu até semana passada. Né? Eu faço recrutamento e seleção para algumas empresas e durante esse processo, a depender do nível do candidato, eu faço minha contribuição social, né? Que eu não vou perder a chance. E eu tive alguns movimentos que eu pude usar a psicanálise durante a entrevista e foi assim sensacional. Eu vou guardar no bolso esses casos para levar para a entrevista.
Um deles foi o seguinte, quando eu pergunto, né, quem é você? Me fale quem é você. E um dos candidatos, ele trouxe logo de imediato assim, eu sou fulano de tal e eu sou adotado. Isso já me chamou a atenção, né? Eu sou adotado, papapá. E ele começou a contar a história dele como se fosse um grande troféu ser adotado, né? Respeitei, honrei. E foi muito bacana ouvir aquela história fabulosa. Durante a entrevista, eu perguntei, do que você tem medo? Qual o seu maior medo? Que aí eu faço perguntas porque, com análise de perfil, né? Porque eu faço um teste de análise de perfil, onde ali vai me trazer informações que batem, né, o que é que casa com aquela entrevista que eu estou fazendo. E foi muito interessante, porque ele disse assim, depois da gente ter conversado bastante, ele trouxe novamente, ele disse, meu maior medo é conhecer minha mãe biológica, pessoalmente. Eu disse, você já conhece ela? Já, por vídeo, por fotografia. Por que você tem medo? Eu tenho medo de ir e não voltar. Entendi. E quando ele falou isso, eu tenho medo de ir e não voltar, eu vi uma criança ali na minha frente. Eu não vi aquele homem que estava buscando um trabalho. Eu guardei no bolso essa resposta. Em outro momento, eu disse, se você tivesse que mudar alguma coisa em você, o que você mudaria? Ele disse assim, eu queria me expressar melhor, eu queria ser visto, eu queria ser entendido. Eu queria profissionalmente, sabe, que as pessoas me reconhecessem. Ok. Eu digo, já estou fazendo demais. Análise aqui. É lindo demais, né? Esse autoconhecimento é encantador. E depois, quando a gente terminou a entrevista, eu pedi permissão, né? E eu disse, olha, você vê que aqui o meu espaço é um espaço terapêutico, eu faço as entrevistas, e eu gostaria de lhe dar um presente. Eu posso lhe dar um feedback, esqueça a entrevista agora, mas eu poderia lhe dar um feedback sobre uma análise que eu fiz durante sua entrevista? Ele disse, por favor. E aí eu falei para ele, como seria o homem que está aqui na minha frente ir conhecer a mãe biológica? Porque enquanto você não conhecer aquela pessoa, já que você tem essa consciência e você sabe onde ela está, não é para todos, tá, gente? Mas já que você tem essa consciência e sabe onde ela está, enquanto você não conhecê-la, você vai ter medo de ser visto. Porque você não está sendo visto pela pessoa mais importante da sua vida. É verdade. Que é aquela que lhe botou no mundo. Que é aquela que lhe deu a vida. E por que você tem medo de não voltar? Se você é um homem adulto, você não tem 3 anos. Ela não vai lhe carregar mais no colo e dizer, você agora não volta mais. Porque você é um adulto. Você pode ir e vir a hora que você quiser. Então, como seria você olhar para sua mãe e dizer, muito obrigada? A gente precisa aprender a agradecer a vida. A gente precisa olhar para os nossos pais, por mais dor que eles já nos deram, que é normal, né? Quem nunca teve raiva do pai ou da mãe? Todos. Então, a gente precisa olhar para o pai, para a mãe e agradecer a vida. A partir do momento que a gente agradece o dom de estar vivo, independente de qualquer condição, a gente começa a caminhar com as próprias pernas. A gente começa a ter essa percepção de realmente fazer sentido viver. Então, eu achei assim, eu fiquei depois super encantada, sabe, por aquele momento e a oportunidade, né? Aí eu agradeço a oportunidade que eu tive de contribuir além de uma simples entrevista para recrutamento de pessoas. Então, geralmente, as pessoas que vão fazer recrutamento comigo, eles saem de lá agradecidos e dizem, olha, se eu não conseguir o trabalho, eu já saio daqui muito feliz, porque eu descobri coisas, né? Foi abençoada 2 vezes. Né? Exatamente. Então, existe esse fator que eu acho assim, que foi muito importante. Tem um outro caso que foi bastante interessante.
Pessoas que não são criadas com os pais, né? Eu tenho aquela revolta muito grande com meu pai pelo que fez com minha mãe ou por ter me abandonado. E a gente precisa tirar o nosso olhar daquele homem que é o homem da nossa mãe e olhar para o pai, aquele que nos trouxe ao mundo, né? Então, quando a gente destaca esses papéis de formas diferentes, a gente consegue ter emoções também de forma diferente. Né? Por isso que tem gente, como você pode amar seu pai tanto daquele jeito, se ele era assim com sua mãe? Ok, mas com minha mãe ele era o homem. Para mim ele é o pai. Né? É o meu herói. É o meu pai, é o que me deu, é o que fez, é o que me ensinou. Então, quando você honra dessa maneira, você traz muito mais perspectiva e força de ir para a vida. Mas quando você se coloca, não, eu estou aqui porque ele machucou minha mãe, eu vou sofrer e eu vou ter raiva. Principalmente se for um homem. Sim. Como você vai ter força masculina se o homem que lhe trouxe para o mundo você não honra? Você não aceita? E mais, nossos pais também tiveram suas dores. Sim. Né? Nossos pais têm nossas dores. Quantos pais antigamente foram abandonados pelos próprios pais e agora a gente fica cobrando deles aquilo que eles não têm para dar? Verdade. Então, isso é a psicanálise dentro do mundo empresarial, que eu sou apaixonada, né? E ela tem me ajudado muito a ajudar pessoas. Telespectadores e ouvintes, as respostas hoje traz uma oportunidade de compreender como a psicanálise pode ser uma aliada no tratamento de conflitos internos que muitas vezes surgem entre as demandas da carreira e as responsabilidades familiares. Ao explorar essa abordagem terapêutica, a resposta oferece insights valiosos sobre a importância de entender o inconsciente, como ele pode influenciar nossas decisões e comportamentos nessas áreas da vida. Além disso, ao compartilhar casos práticos, vocês podem visualizar a aplicabilidade da psicanálise no cotidiano e como ela pode contribuir para uma gestão mais equilibrada desses desafios emocionais. Nós vamos agora para a próxima pergunta. Boa tarde, telespectadores ouvindo o programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também no canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todo o estado de Sergipe e além. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas e dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisado pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhada para resposta posteriormente. Com imensa satisfação que recebemos hoje a psicanalista e professora Elenita da Silva Souza Mendonça, uma profissional de excelência cuja trajetória é marcada por contribuições significativas ao desenvolvimento humano, educacional e empresarial, com a sólida formação acadêmica e prática em áreas como gestão de recursos humanos, controladoria, finanças, além de ser mestre em psicanálise positiva, especialista em psicologia positiva, atuou como professora universitária, é acadêmica da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. A psicanalista e professora Elenita alia conhecimento técnico a uma sensibilidade única, impactando positivamente as pessoas e organizações com as quais trabalha. A sua atuação como mentora e terapeuta é amplamente reconhecida, refletindo um compromisso genuíno no crescimento de todos. Agora vamos para a 7ª pergunta, Sheila. Professora Elenita, quais são os sinais mais comuns que uma pessoa pode precisar de ajuda profissional para lidar com os desafios que surgem na interseção entre saúde mental, carreira e vida familiar? A procrastinação é um grande sinal, né? Eu deixo para depois, eu não consigo, eu não tenho força. Então, quando a pessoa vai perceber, ela está paralisada, ela não sai do lugar. Então, quando você se perceber procrastinando muito algo, comece a observar. Eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo ir.
tá? Um outro momento é quando eu vejo as pessoas crescendo e eu não consigo crescer, né? Então, pessoas vão chegando na empresa, vão tendo ascensão de carreira e eu estou ali estável. Isso pode ser autoconhecimento, isso pode ser busca do conhecimento técnico, né? Ninguém está suficiente hoje, o suficiente para não buscar mais suficiência. Então, é necessário a gente aprender cada vez mais. Estresse, cansaço físico, cansaço mental, né? Quando a pessoa começa a ter, de repente, alguns tremores no corpo e não percebe, isso também é significativo de estresse. Quando eu começo a esquecer as coisas, que vem esse cansaço mental demais. Respostas rápidas, objetivas, com certo tom assim, de irritabilidade. Por isso que pessoas que chegam para mim e dizem, eu não tiro férias. Tire, por favor. Empresários, deem férias aos seus colaboradores. Porque as férias, ela veio como lei para que nós possamos ter descanso. Sim. E todo ser humano precisa do descanso, né? Hoje nós temos a lei que partilha as férias. Você pode tirar de 10 em 10 dias. Então, dê 10 dias de descanso. Porque todo indivíduo, ele precisa sair do ambiente, né? Ele precisa sair daquele ambiente que ele está envolvido todos os dias, sejam as pessoas, sejam o próprio ambiente, sejam as demandas de trabalho. Mas isso, a gente precisa dar um tempo para a gente respirar outros ambientes. Quem nunca, né, disse, como eu preciso de umas férias. Como eu preciso viajar. Eu só queria tirar uma semana num lugar onde o suficiente, né? Uma semana para não ver ninguém que eu conheça. Para estar num lugar onde ninguém me conhece. Porque é a sua mente que necessita isso. De olhar para lugares diferentes. De vez em quando, quem puder fazer uma trilha, se conectar com a natureza. Amo tomar banho de mar. Maravilhoso. É revigorante. Ontem mesmo eu fui tomar meu banho de mar. Então, isso é muito revigorante. Tá? A gente se conectar com a natureza para poder eliminar mais esse estresse. Homens que gostam de jogar bola, fazer esporte, né? Porque se a gente fica só no compromisso de casa-trabalho, filho, casa-trabalho, a gente entra num sistema remoto que ali vira um piloto automático mesmo, entra no mecanicismo. Então, nós precisamos ter olhares para outros ambientes que possamos nos conectar. E isso também nos fortalecer, nos ajudar a trabalhar nossas questões da saúde mental e, consequentemente, carreira e família. Então, eu sempre digo que o meu trabalho é um trabalho sistêmico. Porque não dá para olhar apenas para uma área se as outras áreas vão impactando. Erenita, qual é o seu público? Meu público são pessoas que desejam objetivos, né? Alcançar objetivos, posicionamento de vida, seja pessoal, seja profissional. Você trabalha com casais, né? Você faz terapia em casais? Faço. Só que cada um da sua forma individualizada. No momento em que eu percebo que tem a condição deles estarem juntos, aí sim. Mas primeiro cada um precisa se conhecer, para depois a gente trazer essa demanda dos dois em uma sessão só. Eu faço assim também. Né? Mas isso, claro, que vai impactar um posicionamento de vida. Sim. Porque se você não tiver num relacionamento amoroso, se você tiver com problemas na sua vida de relação amorosa, consequentemente, isso vai impactar na sua vida profissional. Quantas vezes a pessoa também chega no trabalho que não quer falar com ninguém. Por quê? Porque teve um desconforto antes de sair de casa, né? Está em processo de separação. E como é que a empresa vê, como é que a empresa vê essa pessoa que está passando pelo processo de separação? A vida dele, pessoal, não tem nada a ver aqui com o trabalho, ele que resolva por lá. Está errado. Porque é ali naquele momento que ele precisa do apoio.
É ali naquele momento onde ele precisa ser visto e acolhido pela empresa, no momento em que talvez esteja tendo também uma sobrecarga profissional. Ele precisa de um ouvir, uma né? escuta Uma ativa, escuta ativa, um atento. É por isso, sabe, Queiroz, que as empresas hoje elas precisam extremamente se atentarem para ter recursos humanos dentro da empresa. A área de recursos humanos é primordial. Porque você não pense, quando eu entro nas empresas, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou desenvolver um trabalho, é ouvir atentamente cada pessoa que vai ser desenvolvida. Então, eu tenho 50 minutos, 1 hora de diálogo isolado, né? Faço uma análise de perfil com aquela pessoa. E vocês acreditam que tem pessoas que trabalham há 10, 15 anos dentro da empresa e nunca relataram o que relata para mim. Sim. Nunca relataram dentro da empresa. Por quê? Porque não se sentem seguros, não confiam. E aquela empresa que é o empresário diretamente conectado com os funcionários, pior ainda. Porque ninguém vai bater na porta do chefe para dizer, quero desabafar. Sim. Sabe? Ninguém vai bater. Então, é importante ter uma pessoa de recursos humanos muito bem preparada para lidar com esses contextos. Porque, voltando ao início da nossa entrevista, a saúde mental, ela precisa ser olhada com respeito, com cuidado. Porque muitas pessoas estão surtando, adoecendo e fazendo movimentos que podem também vir a prejudicar a própria empresa. A própria empresa. Sabe? Porque depois, se existe algum movimento danoso para aquele colaborador, onde ele estava? Qual era o ambiente? Na empresa. Né? Na empresa. E o nome que fica destacado? Aquela empresa. Então, quando a gente vai olhar e trabalhar o desenvolvimento humano, uma das primeiras coisas que a gente precisa se atentar é o ambiente. Qual é o ambiente que está lhe adoecendo? Onde você vive a maior parte do seu tempo? Como são as pessoas desse ambiente? Quais são as atividades que você faz nesse ambiente? Então, a gente olha para a base, que é o ambiente. Isso é tão importante porque tem pessoas que trabalham em certas empresas que têm questão da periculosidade, né? Insalubridade. E depois que se aposentam, aparecem as questões aí, né? A saúde, problemas de coração, mas porque passaram por momentos muito difíceis lá, medo, trabalhar num ambiente E não muito poder perigoso, falar nada, né? e não ter esse acompanhamento que precisava ter. Esse assunto é bem interessante e eu tenho um público também que trabalha com essa questão. Quando a pessoa precisa se aposentar e não tem coragem, não tem força, né? Tem essa questão que você traz, e eu sempre precisei daquilo para sustentar a minha família, então eu não podia falar nada. Exato. E tem também a questão, que é a demanda que chega para mim, o que eu vou fazer depois? Sim. Qual a minha utilidade? Então, muitas pessoas adoecem depois da aposentadoria, né? Pós-aposentadoria, porque elas se sentem inúteis. Então, é importante ter a preparação para a aposentadoria. Quando eu me preparo, mesmo que seja para não trabalhar mais, eu posso estar com a minha saúde mental e emocional bem. Quando eu não me preparo, eu tenho N casos de pessoas que dizem, meu sonho era me aposentar. Agora que me aposentei, eu me arrependo, eu deveria estar lá. E quantas pessoas a gente vê nas empresas privadas e nas repartições aposentadas, mas que estão lá? Chegando a um ponto de ter repartições que criam ambientes só para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Ou seja, aquelas pessoas elas se tornam um imobilizado. Porque não conseguem se desvincular do ambiente
porque em casa não teve a preparação ou internamente ele não se preparou. Então, essas empresas também precisam olhar para isso. Como é que a gente pode trabalhar com palestra, com atividades, com treinamentos, né, desenvolvimento, com pessoas que precisam se aposentar? Inclusive, quando a empresa se atenta para isso, ou algum órgão, ele prepara para um novo. Exatamente. Porque eu estou tirando aquelas pessoas que não têm mais a habilidade e capacidade, né, suficiente para dar a evolução, a continuidade do trabalho, e eu estou trazendo pessoas novas, com novos pensamentos, com novas visões, mas o ambiente está tranquilo. E quando não se faz isso, o que acontece? Guerras. Sim. Né? Eu cheguei primeiro, porque vem as guerras hierárquicas, né? Eu tenho mais tempo, eu tenho mais experiência. Quem chega depois se incomoda porque faz mais do que quem está lá. Então, as empresas, elas precisam olhar para aposentadoria, sabe? Vamos preparar fulano para se aposentar. É como a accessão. Quantas empresas familiares, elas estão fechando porque não preparam quem vai assumir? E as empresas estão morrendo. Então, não é só culpa do governo, não. Sim. É culpa do ser humano que não está sabendo lidar com o desenvolvimento da própria empresa. Uma coisa é sobre, na sua experiência, nesses atendimentos, quais são os mecanismos de defesa mais frequentes que você observa nas pessoas que tem estresse no trabalho, em casa? Autossabotagem. Esse é o campeão. É o campeão. Mulheres que estão se colocando numa posição de guerreiras, né? As mulheres maravilhas da vida, e depois que a gente descobre, eu não quero ser Mulher Maravilha mais. Porque quando e hoje eu assisto assim, já assisti várias vezes, e toda vez que eu assisto é bem atenta, né? Vocês já assistiram o filme da Mulher Maravilha? Já. Né? Já. É uma ilha onde não existem homens. Só tem mulheres. Só tem mulheres. Então, também. nesse sentido, o que é que acontece? Os homens são excluídos. Isso. De quem tem que ser a força? Da mulher. Da mulher. E uma vez que ela não precisa de homens. Então, é uma força feminina que entra na diminuição e acende o quê? A força masculina. E as mulheres, elas deixam de ter essa feminilidade e vem uma brutalidade feminina, porque ela vai de encontro ao quê? Ao masculino. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado do que se chama empoderamento feminino. Sim. Empoderamento feminino não é bater de frente com o masculino, nem a exclusão do masculino. Mas é um poder que vem dentro da gente quando a gente alimenta o nosso masculino dentro de nós. O que é o nosso masculino? A representação do nosso pai. O que é o nosso feminino? A representação da nossa mãe. Então, a gente tem que trazer dentro de nós esse masculino e feminino equilibrado. E aí, sim, a gente vai ter esse empoderamento. Agora, quando eu entro no empoderamento para excluir aquele masculino, eu vou para a guerra. Aí você entra no papel da Mulher Maravilha. Quando você chega em casa, está tão empoderada, tão forte, que elimina também o marido, né? Elimina os filhos. E o que é que está acontecendo na atualidade? Os homens cada vez ficando fracos. Mais fracos. Porque não é as mulheres que estão tomando espaço. Sim, estão tomando espaço. Mas a gente precisa aprender que a gente também tem que deixar espaço para os homens, né? E falando tudo isso, talvez nem todo mundo consiga acompanhar dessa forma que eu estou dizendo, mas é muita dor coletiva que vem dentro de nós, das mulheres, porque, né? Às vezes aquela Mulher Maravilha só é a frente, e trás está toda destruída, está toda dilacerada, né? Muitas mulheres falam sobre essa repressão, né, que as mulheres que vieram antes de nós sofreram e que nós carregamos nesse sistema. Eu concordo. Mas se a gente entra nesse processo de violência, a gente também se violenta. Muito. Entendeu? A gente também se violenta. Então, eu já fui uma Mulher Maravilha. Hoje eu não quero mais. Agora eu quero ser bela, né? Eu quero ser diva, como diz minha massoterapeuta. Diva, agora eu sou diva. Eu sou diva, né? Porque eu quero ajudar as pessoas e também ser ajudada.
Eu quero chegar em casa, acabou o gás, quem troca é meu marido. Sim. Entendeu? Ah, ele faz comida, eu também faço. A gente compartilha atividades. Mas a gente tem que saber que algumas atitudes a gente tem que deixar para o masculino. Sim. Como tem muitas atitudes que são do feminino. E aí a gente respeita o espaço de cada um. Assim também é na empresa. A mulher pode ocupar qualquer lugar? Pode. Eu estive num lugar de presidente, onde a mesa era repleta de homens. E eu ficava muito confortável ali, presidindo aquela gestão, e foi gestões com excelência. Mas, em compensação, todos ali tinham voz. Todos ali eram respeitados. Todos ali eram ouvidos. E por isso que valorizavam a minha gestão. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que saber dar e receber. No início da entrevista, nós falamos sobre a questão da comunicação, quando é importante que ele sai do labor, quando chega em casa, ele comunique, né? E essa pergunta, ela está muito focada em relação a nossos conteúdos digitais hoje, né? Que é o celular, informação, tudo agora, muito, né? rápido. Tudo rápido. Faz essa pergunta, Sheila. Professora Elenita, na era digital, onde os conteúdos são fragmentados e as mensagens frequentemente curtas, como podemos garantir que nossas emoções e desafios relacionados à carreira e à vida familiar sejam realmente compreendidos? Você já falou até um pouco, né? Esse é um grande desafio também, né? Porque parece que hoje a gente vive printando. Exatamente. A gente printa, por exemplo, a gente está aqui nessa entrevista, né? Mais de 1 hora, mas tem quem printe só um trechinho da fala de Elenita e faça um jornal daquela fala e deturpe tudo aquilo que foi falado durante todas essas horas que nós estamos aqui. Exatamente. Então, a comunicação é um dos grandes movimentos que precisam ser vistos dentro do mundo empresarial. A comunicação. Todos os trabalhos que eu vou fazer na empresa, quando a gente faz uma análise, um diagnóstico, vem a comunicação. É preciso trabalhar a comunicação. Porque tem pessoas que elas ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem o suficiente, sabe? E a interpretação daquilo que eu falo vai depender daquilo que você sente para poder interpretar a minha fala. Exatamente. Então, cada um, ele interpreta da maneira que sente. E é por isso que nós não podemos receber o apoio positivo de todos. Assim também é no ambiente empresarial. No ambiente familiar. Eu não concordo com você, eu não concordo. Por que você não concorda? Porque os meus filtros, as minhas crenças, as minhas informações internas são diferentes das suas. E é por isso que é importante as empresas compreenderem a sua missão, a sua visão e os seus valores. Porque é com base nesse planejamento estratégico que elas vão trazer uma cultura empresarial significativa. Imagine você ir trabalhar numa empresa onde o seu valor choca com o valor empresarial, mas você precisa ficar ali porque aquele dinheiro é necessário para manter a família. Você vai estar feliz? Não vai estar. E aí vem a autossabotagem, vem a condição de você procrastinar a sua atividade, de você, muitas das vezes, burlar aquilo que vai fazer e não conseguir fazer. E vem muitos enganos, sabe, durante os relacionamentos interpessoais e as demandas para dar o retorno para a empresa. É por isso que eu sempre digo, quando você vai recrutar uma pessoa para o seu ambiente empresarial, você não está recrutando um profissional, né, um cargo. Você está recrutando um profissional com uma história. Então, a gente precisa conhecer um pouco quem é essa pessoa, por isso que eu faço a análise de perfil, para que veja se, em esse curto espaço de tempo, porque aí você precisa ter essa preparação profissional para a entrevista, essa pessoa tenha compatibilidade com o outro. Ele pode ser o melhor técnico do mundo,
mas de repente ele tem, vamos dizer, um pavio curto. Sim. E essa empresa é uma empresa que trabalha sob pressão. Aí não dá certo. E aí não dá certo, né? Eu entrevistei outro dia uma pessoa que eu percebi durante a entrevista que ele tinha uma dificuldade de relacionamento com o pai e tinha uma dificuldade de relacionamento com, ele chamava assim, o marido da minha mãe, o ex-marido de minha mãe. Então já não dava um nome normal, né? Que todo mundo fala que é padrasto. E aí, ele dizia, o ex-marido da minha mãe, né? E no final da nossa conversa, eu perguntei como era a relação dele com o pai. Não, agora já é melhor. Resumo, né? Usei também a análise durante a relação, perguntei se ele gostaria de um feedback, se eu poderia dar, e ele ficou bastante satisfeito com o feedback. Eu disse, olha, por essa percepção que você traz aqui, esqueça a nossa entrevista, já encerrou, eu só vou lhe dar agora um retorno para você se posicionar realmente na sua carreira. Você é uma pessoa que tecnicamente tem bastante conhecimento, você demonstra ser uma pessoa capacitada, inteligente, mas você em alguns momentos entra no papel de arrogância. E talvez seja essa arrogância que não lhe dá estabilidade dentro das empresas. Ele parou assim. Mas foi maravilhoso ele ouvir né? isso. E disse, foi um tapa na cara. Eu disse, é. E sabe de onde vem essa arrogância? Da falta de respeito que você tem com seu pai. Então, enquanto seu pai tiver medo de falar com você, você está se colocando num papel muito maior que ele perante a vida. E quem veio primeiro? Ele. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Nossa, quando eu chegar em casa que eu disser isso à minha mulher, eu acho que essa noite eu não vou dormir. Eu vou passar a noite toda pensando sobre isso. Eu disse, que bom que eu puder lhe ajudar. Que virada de chave para ele, né? A gente queria ter tanto tempo para... Mas ela vem de novo, não é só hoje não. E para encerrarmos, gostaria que compartilhasse uma mensagem de esperança, inspiração para os nossos ouvintes telespectadores, especialmente para aqueles que estão enfrentando desafios, seja no âmbito pessoal, familiar, no trabalho, para motivá-los a manter o equilíbrio, cuidar de si mesmos e a valorizar cada momento, mesmo nas adversidades. Depois de tanta fala, né? O ano está começando. O ano está começando. E eu acredito que cada um de nós precisamos aproveitar todo esse conhecimento que nós compartilhamos aqui. Eu também vou levar para casa muitas falas minhas, né, e de vocês. Mas é importante que a gente comece pelo planejamento. Sim. O que eu quero agora para mim nesse primeiro semestre? Né? O que eu quero agora para mim nesses 3 meses? E planejamento de vida, objetivo, é diferente de sonho. Então, a gente precisa concretizar, escrever num papel o que eu quero, o que eu posso verdadeiramente alcançar. Porque um sonho você pode ter e realizar daqui a muitos anos. Mas quando você coloca objetivos, você vai realmente fazendo com que eles aconteçam. Eu tinha um sonho de ter um espaço terapêutico. E eu só vim realizar esse sonho depois de 15 anos. Porque eu precisei passar por toda essa trajetória dentro da contabilidade até chegar aqui. Então, hoje eu já tenho, né, já há alguns anos, esse espaço terapêutico e me sinto realizada. Mas esse sonho demorou a chegar, isso não quer dizer que eu não estava me preparando. Sim. E para se preparar, precisa dos objetivos. Então, aquele que sonha tem esperança de viver mais. Se você não tiver sonho, você não tem esperança de viver muito. É necessário sonhar para que a gente possa ter perspectivas de realizações. E os objetivos, eles nos dão clareza, caminhos para que a gente possa galgar e realmente verem esses caminhos realizados. E se precisarem de ajuda, a gente está aqui. Agradecemos profundamente pela presença da nossa convidada, a psicanalista e professora Erenita da Silva Souza Mendonça. Foi uma grande honra tê-la conosco, compartilhando um momento tão enriquecedor e significativo para a vida de todos nós. Convidamos a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos.
já estamos no final do programa, nós vamos para a parte que nós fazemos, que é a oração e prece universal pelas autoridades do Brasil, todas elas que merecem que todos nós possamos sempre estar atentos, orando por eles, por conta das responsabilidades os quais têm. E essa oração em prece nós convidamos, que é a oração do Pai Nosso. E o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que esta reflexão universal nos inspire a unir nossas forças e a buscar com coragem a sabedoria, os caminhos que nos levam além de nossas limitações, em prol de uma sociedade mais justa e harmoniosa. E agora nós vamos para os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Hoje, na pessoa da escritora, psicanalista e professora Erenita da Silva Souza Mendonça, prestamos uma homenagem a todos que fazem parte das academias literárias do estado de Sergipe e em seus diversos segmentos. Reconhecemos e celebramos o trabalho incansável e a dedicação de escritores, poetas, acadêmicos e lideranças culturais que, com suas palavras e ações, preservam e promovem a literatura sergipana. Cada membro dessas academias desempenha um papel fundamental na valorização da cultura, na disseminação do conhecimento e na preservação da nossa identidade. Por meio de suas obras, eles não apenas enriquecem o cenário literário, mas também contribuem para a formação de uma sociedade mais reflexiva, sensível e consciente de suas raízes. Com grande respeito e admiração, homenageamos todos os que integram essas academias que, com seu talento e comprometimento, continuam a moldar a história literária do nosso estado, que suas contribuições inspirem as futuras gerações e a seguir o caminho da criação, da reflexão e do amor pela palavra. Agradecemos a nossa convidada, a psicanalista e professora Erenita da Silva Souza Mendonça, cuja trajetória de dedicação e cuidado tem sido um farol para muitos. Com experiência singular, ela tem se destacado em diversas áreas, especialmente naquelas que necessitam de apoio e orientação. Sua presença e contribuição representa mais do que apenas saber técnico. É um exemplo de empatia, resiliência e compromisso com o bem-estar de todos ao seu redor. Sua capacidade de transformar vidas por meio de seu trabalho é um reflexo de sua dedicação ao próximo, sempre com abordagem humanizada e acolhedora. Com a sua experiência e humanidade, tem mostrado que o verdadeiro impacto não se mede apenas em resultados tangíveis, mas também no afeto, na confiança e nas mudanças positivas que ela propaga nas pessoas com quem interage. Com grande honra, prestamos essa homenagem à psicanalista e professora Erenita, reconhecendo e celebrando sua trajetória de amor ao próximo, seu compromisso com transformação social e seu papel essencial na formação de uma sociedade mais justa e acolhedora. Que sua jornada continue a inspirar e a motivar todos nós a caminhar com mais empatia e cuidado no nosso dia a dia, com gratidão. Sheila? Saiba mais sobre a psicanalista Erenita da Silva Mendonça no Instagram, @Erenita_Souza com S. Fique ligado, em uma próxima oportunidade ela estará de volta para compartilhar mais sobre esses temas importantes sobre a saúde das nossas famílias. Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco.